Senhor presidente, caras colegas, senadoras, senadores, caro sabatinando, senhor Gabriel Galípolo, vamos tentar falar sem falar no economês, para que as pessoas possam me entender. Eu não sou da área econômica, mas mesmo assim é importante a preocupação da população brasileira que está nos assistindo em relação ao seu futuro, porque tudo é economia, né? Se a economia vai bem, tudo vai bem. Então, essa é a nossa maior preocupação. E esse assunto é um assunto que une todos os brasileiros. Senhor Galípolo, aqui não tem ideologia, aqui não tem polarização, aqui não tem briga, porque todos nós queremos prosperar e todos nós nos preocupamos com os rumos econômicos. Então, vou fazer algumas perguntas assim objetivas. Primeiro, apesar da autonomia do Banco Central, como é que o senhor planeja lidar com possíveis pressões políticas, especialmente em momentos de instabilidade econômica? Sobre inovação e digitalização, eu gostaria de saber quais são seus planos para avançarmos com a digitalização da economia, incluindo o Real Digital e o Pix. E como o senhor avalia o impacto dos criptoativos e ativos digitais no sistema financeiro tradicional? O Banco Central deveria adotar uma regulamentação neste setor? Porque, na verdade, eu protocolei um projeto de lei, depois eu não me lembro quem foi o relator, foi o... Estou foi sendo. Irajá. Não, estou sendo. Não, você tem mais... Você é de outro. Drex. Você é de outro meu. Não é? Mas do Drex. o da regulamentação nós fizemos e saiu bem interessante, com proteção ao consumidor, com os cuidados para evasão de divisas, para lavagem de dinheiro. Então, assim, entendo que não é da alçada de vocês, mas o que seria da alçada de vocês? Sobre o cenário internacional e política cambial, como o senhor enxerga a política atual cambial no Brasil e se pretende adotar uma postura mais intervencionista no mercado de câmbio? E agora, por fim, foi a pergunta que eu lhe fiz lá no gabinete, e eu confesso que no seu... Eu fiquei assim, para mim foi um banho de água fria na minha expectativa, porque mesmo o senhor sendo indicado pelo presidente Lula, o presidente Lula também passou momentos de crítica em relação às decisões do Banco Central que foram tomadas por unanimidade, inclusive com o voto do senhor. Mas nós não somos técnicos no assunto e precisamos respeitar, né, a ciência. Então, para que as pessoas entendam, hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo por conta do PIB. Mas isso não reflete, nós brasileiros no dia a dia, o brasileiro que está lá trabalhando, ele não se sente dentro do 9º país mais rico do mundo. Porque as contas do PIB, que colocam a gente em 9º lugar, não são a renda per capita. O PIB per capita, perdão, que também depende de toda uma conjuntura que vai além das atribuições do Banco Central, porque é uma questão social, distribuição de renda, eu entendo isso. Mas uma das perguntas que eu gostaria de fazer é a seguinte: sou absolutamente leiga, eu já ouvi sobre isso en passant, mas eu gostaria de ouvir do senhor. É possível limitar a taxa de juros para o pagamento da dívida pública? Por quê? Olha, o custo da dívida pública em 22, o Brasil gastou 586 bilhões com juros. Então, se é possível limitar juros de cartão de crédito e de certas questões que nos preocupam muito, seria possível limitar para pagamento da dívida? Porque mais de 46% de todo o orçamento brasileiro vai para pagar juros da dívida pública. E 53,6% desse valor, eles vão para as instituições financeiras. Quem é que ganha com isso? Então, é uma pergunta, a gente poderia estudar, não sei se é possível, se é absolutamente impossível,
Mas não há ninguém melhor para a gente perguntar do que o senhor. Então, outra coisa na questão de juros, disse que a taxa de juros alta, ela vem para combater a inflação. Porém, esse mecanismo de combater a inflação, ele é causado, usa-se esse mecanismo quando a inflação é causada pela demanda, a lei da oferta e da procura. E foi Mônica de Bolle, se não me engano, da Universidade de Johns Hopkins, que disse o seguinte, se não foi, peço perdão para quem falou isso aqui, olha. Diz que este não é o caso do Brasil atual, porque nenhum dos países dotados de recursos e economias estruturadas possui uma taxa de juros sequer próxima da que prevalece no Brasil. E todos esses países reconheceram o caráter excepcionalismo do surto inflacionário recente, explicado pela pandemia e pelos conflitos bélicos, e não pelo excesso de demanda. Portanto, como controlar uma inflação que tem uma outra causa? Vocês têm essa noção? Não têm? Então, por quê? Porque nós queremos, sim, prosperar. Se a gente também não tem compra, também o mercado não cresce. É uma equação, Galípolo, muito difícil para a gente entender. Então, por isso que eu gostaria, assim, que você fosse bem didático para que leigos como eu na economia possamos compreender, mas, acima de tudo, traduzido economês para a população brasileira. E lhe desejo, Tereza, voos altos, seguros e de grande sucesso, com pousos e decolagens seguras, tá bom? Obrigada, boa sorte, conte comigo. Juntando esse tema com o tema que a ministra, que a senadora, desculpa, a Soraya colocou, sobre a questão da pandemia, existe uma correlação com o tema climático e a pandemia que eu acho que vale a pena a gente dizer, e com o custo da dívida, que é, durante o período da pandemia, se a gente olhar os países, o Roberto tem dito isso em vários fóruns internacionais, eu vou reproduzir a fala dele porque eu concordo integralmente, o presidente Roberto Campos. Os países avançados fizeram um esforço fiscal maior do que os países emergentes ou os países de baixa renda. O esforço fiscal foi maior para responder à pandemia. Imediatamente, começa uma discussão sobre esse processo inflacionário. O quanto desse processo... É um grande debate global, o quanto aquele processo inflacionário correspondia a um choque de oferta pela desarticulação das cadeias produtivas e dificuldade de você produzir, e quanto que correspondia a uma questão de demanda decorrente dos programas de transferência de renda e socorro por causa da pandemia. Existia essa discussão. A minha posição, eu recorro sempre quando tem esse debate, a uma fala do Churchill, que ele dizia que a verdade é uma adúltera, nunca está com uma pessoa só. Provavelmente você consegue encontrar explicações nos dois elementos, não precisa ser um ou outro, me parece que era um e outro. E aí existia uma discussão sobre velocidade de reação. O Banco Central brasileiro, por exemplo, foi muito bem reconhecido globalmente por ter sido um dos primeiros a reagir com política monetária, entendendo que existiria um impacto e repercussões que afetariam pelo lado da demanda, o que demandaria justamente a reação da política monetária. Mas para encerrar esse capítulo e entrar na reação da política monetária, quando os países avançados que aumentaram a sua dívida com esforço fiscal maior iniciam uma elevação da taxa de juros, você vai ter um montante de dívida maior com um custo maior, o que demanda uma rolagem de dívida no montante superior. Esta rolagem de dívida no montante superior vai afetar aquela taxa de juros da dívida, que é essa taxa de longo prazo, que resulta da negociação, para fazer uma simplificação aqui empobrecedora, entre oferta e demanda de títulos públicos. Por isso que os títulos públicos dos países avançados começaram a pagar juros cada vez maiores. Como para os países emergentes de baixa renda, geralmente a taxa de juros que se paga é a do país avançado mais algum prêmio, isso impôs um custo de ter acesso à liquidez e a dinheiro internacional maior para os países avançados, os países emergentes e de baixa renda. Simultaneamente, a transição climática afeta de maneira mais grave, geralmente, os países emergentes de baixa renda, que dependem da exportação de commodities para ter acesso a divisas internacionais. Então, você colocou um tema
você, mundo, colocou um tema de cenário mais adverso para os países emergentes que muitas vezes, e baixa renda, estão pagando uma conta que está correlacionada com despesas que foram feitas não por eles mesmos. Essa é uma dificuldade. A senhora me pediu para que eu fizesse uma explicação menos hermética e de economês aqui sobre a inflação. Também vou recorrer aqui a uma redução empobrecedora, né? Sempre, como diz a metáfora do Jorge Luis Borges, o mapa só é um mapa porque ele não tem todos os detalhes da realidade. Se ele tiver todos os detalhes da realidade, ele não é um mapa. Mas o processo de você ter uma inflação que decorre de demanda, ele se assemelha a um processo de um leilão. Se você num leilão tem muitos compradores para pouca oferta de um bem, o processo de concorrência de quem tem acesso àquele bem ou serviço vai se dar por uma disputa de preço. E esse preço vai escalando. Se a gente correlaciona com o que aconteceu na pandemia, historicamente, os bens têm uma inflação que roda mais baixo do que serviços. Se a gente imaginar o que era um celular do ponto de preços relativos a 3 décadas atrás, era quase um artigo de luxo. Se a gente imaginar os componentes que um automóvel tinha vários anos atrás e tem agora, ou um computador, ou uma televisão. Então, os ganhos de produtividade que são proporcionados em bens, geralmente promovem um processo de inflação ou de elevação de preços menor comparativamente aos serviços, onde é mais difícil você assistir ganhos de produtividade. Serviços não são comercializados no mercado internacional. Essa é uma tendência histórica. Quando a gente olha para o que aconteceu na pandemia, isso inverteu. Porque os bens industriais estavam com as cadeias produtivas desarticuladas e as cadeias logísticas desarticuladas. Então, você importar um bem ficou mais caro. E estava todo mundo em casa tentando comprar bem. E os serviços tiveram uma redução da demanda abrupta, ninguém podia sair de casa. Então, os serviços despencaram e os bens industriais subiram. A partir da saída da pandemia, e até a gente tem em seguida a invasão da Ucrânia, que remete a um segundo choque também de preços, porque a gente tem energia com a Rússia. E tem um artigo muito antigo que a gente aprende em faculdade, de um professor chamado Antônio Barros de Castro, que dizia: nós aqui na América do Sul gostamos de achar que as terras mais produtivas do mundo são os pampas argentinos. Não é verdade. As terras mais produtivas do mundo estão na Ucrânia. Então, a Ucrânia sempre teve um papel muito relevante do ponto de vista de exportação de commodities. Você tem um segundo choque de oferta ali naquele momento com essa questão. Mas você vai saindo gradativamente da pandemia e esses preços relativos vão tentando restabelecer a distância original. Por isso que você vai vendo industriais rodando um pouco mais baixo de novo e gradativamente serviços rodando um pouco mais acima. Quando a gente vê diversos estudos no mundo, o que acabou acontecendo é que esses preços relativos foram se restabelecendo, mas o que ficou um pouco defasado é a remuneração do que a gente pode chamar do trabalho ou da mão de obra. A participação do trabalho na renda ficou ali relativamente defasada. E por isso você vê vários estudos, inclusive, correlacionando por que a economia está crescendo e muitas vezes a avaliação, isso acontece nos Estados Unidos, a avaliação do governo não cresce e a popularidade não está acompanhando esse crescimento econômico ou da renda. Porque às vezes a sensação do cidadão é: eu estou melhor do que o ano passado, mas eu já tive mais poder de compra 10 anos atrás, 5 anos atrás. Esse sentimento é mensurado muitas vezes. Se você criar um ambiente ou permitir um ambiente para que essa tentativa de correção da remuneração do trabalho repasse enquanto custo para quem contrata o trabalho, e ele consiga encontrar um ambiente de demanda aquecida suficiente para repassar isso para preço para o consumidor final, o poder aquisitivo não vai ser reposto para o trabalhador, porque ele vai ter que pagar um preço mais caro, e você pode inaugurar uma inflação, uma espiral inflacionária que repasse de custo de mão de obra para preço e assim sucessivamente. Então, o papel dos bancos centrais é conseguir permitir esse arranjo dos preços relativos, zelando ou perseguindo a meta de inflação. Não sei se fui muito hermético, mas criar esse ambiente para tentar controlar e fazer com que esse processo ocorra de maneira ordenada, sem que a economia esteja aquecida excessivamente, é super relevante. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela dá sinais de estar num estágio diferente de boa parte das economias do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o início dos anos 2000, a gente tinha ali uma série de fatores que colaboravam. China crescendo,
vendendo, exportando desinflação, porque ela tinha ganhos de produtividade com bens industriais, e importando commodities. Estados Unidos e Europa com taxas de juros baixas, jogando liquidez no mundo. Hoje, se a gente vai olhar, o Japão está começando a subir juros depois de muito tempo. A China num processo de desaceleração econômica. Os Estados Unidos um pouco nessa discussão se ele vai fazer, para usar a metáfora da aterrissagem, se ele vai fazer uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem mais abrupta. A Europa também num processo de desaceleração. Os dados que a gente vê do Brasil é o desemprego na mínima da série histórica. A gente vê a renda com um crescimento de acima de 12% desde o início de 2023 e provavelmente uma combinação entre inflação e desemprego que vai estar entre as melhores desde o início do Plano Real. A indústria no máximo da capacidade instalada nos últimos 11 anos, o serviço no máximo dos últimos 2, e assim sucessivamente a gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está num processo de desaceleração, é uma economia que parece apresentar pujante, né? Isso não é ruim, mas cabe ao Banco Central, a bola que o Banco Central tem que estar com o olho é na inflação. Como que isso o que isso sugere ao Banco Central? Que a gente deve assistir um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Como o Banco Central não cabe a ele correr risco, a função dele é ser mais conservador para garantir que a taxa de juros está no patamar necessário para se atingir a meta que foi definida. Para voltar para o tema da dívida, quem faz a gestão da dívida pública efetivamente é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional vai ter instrumentos de títulos públicos ali, onde ele vai poder recorrer a depender do que ele entender que é a demanda, ou que vai ter melhor aceitação pelo mercado, ou faz mais sentido para o perfil da dívida dele, títulos que são indexados à inflação, um IPCA mais alguma coisa, títulos pré-fixados, como pagar uma taxa de juros, títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa básica de juros. Você vai ter uma série de opções e o que a gente chama de duration da dívida, que é esse período, prazo médio, para fazer uma tradução aqui equivocada, da dívida, vai ficar muito condicionada a esse apetite que existe. Eu não acho recomendável fazer qualquer tipo de tabelamento ou limitação nesse sentido. Acho que isso corresponde muito mais ao quem são os... De novo, para tentar usar oferta e demanda e simplificar, qual é o apetite que existe para comprar dívida pública de longo prazo, indexada à inflação, não indexada à inflação. O Brasil, quando tinha o grau de investimento, por exemplo, tinha ali praticamente 20% da sua dívida detida por investidores estrangeiros, muitas vezes investidores institucionais, fundos de pensão, que tinham uma tendência mais de carregar o título por mais tempo. Isso tirava a volatilidade, por exemplo, né? Mas essa é uma gestão que é feita por uma equipe fantástica também ali do Tesouro, do que é a duration da dívida. Quanto à política cambial, nosso câmbio é flutuante, ele está ali e ele é uma linha de defesa para amortecer as flutuações que existem na economia. É curioso, a senadora sabe que as opiniões às vezes oscilam bastante rápido, né? Então, eu lembro que a gente migrou dessa, talvez, uma preocupação, porque como a política cambial fica dentro da diretoria de política monetária, de eventualmente, quando eu fui indicado no meio do ano, vai mudar, vai ter mais intervenção, não vai ter mais intervenção. Aí no ano de 2023 foi o primeiro ano que a gente não fez nenhuma intervenção extraordinária no final do ano. Aí eu passei a ser acusado de ser mão fraca, ele não intervém, ele deixa correr, não sei o quê. Então essas coisas às vezes oscilam muito, mas a verdade é que o Banco Central tem uma institucionalidade muito bem consolidada, tanto para a política monetária quanto para essa parte da política cambial, que sabe reagir, mensurar e agregar informação. E o bom convívio que a gente tem tido dentro da diretoria, eu tenho tentado o máximo possível trazer essas conversas e diálogos para colegiado. Primeiro, porque eu acho que é mais difícil você errar em 9 pessoas do que sozinho. Segundo, que com pessoas da qualidade técnica e experiência que tem lá, eu só tenho ganhos em trocar informações com essas pessoas. O tema do microcrédito e o tema das inovações que a senadora Soraya colocou, eu acho que existiram 4 revoluções, vamos dizer assim, que o Banco Central produziu ou vem produzindo no mercado financeiro. A primeira é nos meios de pagamento. Os meios de pagamento a gente teve desde os arranjos que envolviam cartões e as chamadas maquininhas, que foram coisas que até alguns anos atrás a gente não via e passamos a ver nos comércios com grande profusão ali, né? Isso mudou bastante a maneira de se fazer negócio e o custo transacional. Depois o próprio Pix,
que é um caso de sucesso de uma infraestrutura pública digital. O Brasil está na fronteira, realmente, do ponto de vista da infraestrutura pública digital para meios de pagamento ali. Então, uma grande revolução que mudou muito as coisas. Existiu uma segunda revolução que ocorreu simultaneamente ali, que foi na experiência, vamos dizer assim, do cidadão ou do cliente em fazer investimentos. Há poucos anos atrás, para você ser uma instituição financeira de varejo, que queria ter vários clientes, você precisaria ter agências espalhadas pelo país como um todo. Hoje em dia, você tem instituições financeiras de varejo que vão ter uma agência. Elas conseguem alcançar e ter capilaridade por meio do que aconteceu na tecnologia, por meio do celular. Isso mudou significativamente. A gente teve também entrada de pessoas que estavam à margem, muitas vezes, do sistema financeiro, graças a novos entrantes e a agenda de competitividade que o Banco Central tem, de abertura de competitividade que o Banco Central tem, mas parece que boa parte disso muito associado ao crédito rotativo e ao cartão de crédito. Nada contra, é uma maneira de fazer inserção sobre isso. E existe um debate de como é que a gente consegue avançar, seja do ponto de vista legal, o Senado deu uma contribuição fantástica, que foi o marco de garantias, para a gente conseguir avançar para a questão de ter crédito com garantias e colateralizado, seja do ponto de vista de infraestrutura. Como a gente tem comentado, a própria ideia do Drex, né, é uma ideia que pode permitir a gente conseguir avançar e produzir uma revolução ali também, enquanto infraestrutura pública digital, para o crédito colateralizado, né? E acho que isso permite uma redução dos spreads ali, né? Agradecer todos os conselhos da senadora Damares e do ponto de